Então vamos lá, pessoal. Boa tarde mais uma vez aí para todos com quem eu não falei. Boa tarde novamente com quem eu já falei. Meu nome é Gabriel Nunes, sou engenheiro de soluções na área de pré-vendas aqui da Darwa Technology, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções de controle de fluxo, né, de pessoas, né, para esse momento que a gente vem, né, se apresentando aí de retomada das atividades, né, o que a gente pode agregar de solução para que a gente não tenha um transtorno muito maior do que a gente já vem tendo nesses últimos meses, né? Para começar, né, eu tenho o Ricardo aí, né, que é o nosso instrutor, ele vai estar auxiliando vocês aí no chat. Dá um alô pessoal aí, Ricardo, se possível, tá? E aí eu vou seguir com as apresentações, tá? E no final a gente dá uma passada, o Ricardo vai poder ir tirando, né, as dúvidas online aí de vocês, caso existam, tá? Iniciando agora também aqui, não sei se vocês já devem, acho que vocês já devem ter visto, né? Eu deixei um QR Code aqui do lado direito da tela, tá? É um QR Code que, se você escanear, ele vai te levar até o WhatsApp Business da Darwa, tá? E lá vocês vão poder pegar maiores informações comerciais, né? Quem é o contato da sua região, caso você queira se aprofundar mais, né, no assunto, cotações, enfim, coisas desse tipo, tá? E aqui em cima, no banner, tá? Tem um banner ali para vocês seguirem a Darwa, né, no LinkedIn e nas redes sociais no geral. Se não seguir, vai lá, curte a gente. A gente sempre está colocando um conteúdo para vocês aí, né? E também divulgando novos webinars, novos assuntos, né? Novas soluções, enfim. Tudo de mais atual vocês vão poder encontrar lá antecipadamente. Beleza? Sem mais delongas, vamos para a apresentação, galera. Vamos lá. Então é isso. Bem, então, pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre essa solução que a gente vem trazendo para auxiliar, né, a nossa população a conviver com esse novo normal, né, que é a condição que a gente vem sofrendo aí nos últimos meses e esse novo termo que a gente tem usado também bastante ultimamente, né? Então, eu trago aqui algumas imagens, alguns exemplos do que a gente tem visto, né? Que são filas e filas com a retomada das atividades dos shoppings, das lojas, enfim, né? E muito disso que a gente tem visto nesse processo de retomada gradual desses serviços e dessas funções, né? A gente pode encontrar que tem alguns locais que ainda não têm o controle efetivo sobre o gerenciamento dos clientes, da população como um todo, né? Que tenta voltar para essa realidade, né? E nesse cenário que a gente está vivendo, esse seria o nosso novo normal, né? Para a galera que é gamer aí, eu deixo até um exemplo aqui, né? Será que a gente está vivendo um novo The Division? Né? A galera que joga sabe o que eu estou falando aí, né? Se tiver curiosidade depois, dá uma olhadinha no Google, até um pouco parecida a história, né? Um cenário de pandemia, né? Mas tirando essa brincadeira, o exemplo do The Division mesmo foi só para a gente descontrair. E na sequência eu vou mostrar, né, os noticiários que a gente tem visto, né, ultimamente pelo mundo todo, que são justamente essas informações, né? Os locais estão reabrindo e a gente tem visto o pessoal se aglomerando, passando do limite, os estabelecimentos, mercados, shoppings não têm tido controle, né, da população que entra, né? Muitas das vezes acabam sendo multados por essa superlotação e a gente tem que vir trazendo, né, uma solução para poder auxiliar esses locais. Aqui são algumas das notícias que a gente pôde ver pelo mundo, mas isso não é uma situação exclusiva somente do mundo, não. Aqui no Brasil, né, principalmente na parte dos shoppings, a gente tem visto nas últimas semanas aí, quando tem sido voltadas, né, a retomada gradual das atividades, principalmente em São Paulo e no Rio, né, alguns problemas na hora da reabertura, né? E por conta disso, a gente chega numa lista de problemas, né? E as soluções que a gente pode vir a agregar
para esses estabelecimentos de forma a diminuir o transtorno. Então, a gente tem o controle de fluxo manual, que muitas das vezes é o que essas lojas, esses estabelecimentos tentam fazer. Em contrapartida, a gente tem um sistema de controle de fluxo automático. Então, qual o primeiro problema que a gente encontra num controle de fluxo manual, que eu já encontrei, inclusive, em alguns lugares, né, pessoalmente? Distribuição de senhas, quando existe. Então, é meio complicado. Você sai distribuindo a senha com uma pessoa quando entra e quando sai, às vezes, aquela pessoa perdeu aquela senha, né? Ou a pessoa acaba perdendo o controle de quantas senhas está distribuindo. Enfim, fica um controle ineficiente, tá? Em contrapartida, no controle de fluxo automático, a gente não precisa dessa utilização de senhas. O sistema vai fazer, né, esse controle todo de forma automatizada, né, e de fácil entendimento para o operador. Formações de filas, né, devido à falta de gerenciamento dessas informações. Então, você não sabe se a pessoa pode entrar porque está acima da capacidade ou se ela, né, tem que aguardar para poder esperar, liberar um pouco mais aquela capacidade, né, de recebimento de pessoas ali naquele estabelecimento. Fica meio complicado fazer isso de forma manual. Enquanto a gente tem no controle de fluxo automático um gerenciamento de entrada mais ágil e com informações concretas e em tempo real, tá? A gente vai ver mais exemplos à frente. Quantitativo impreciso de pessoas, tá? Onde a gente não consegue, né, como eu disse lá na parte de distribuição de senhas, a gente às vezes não consegue mensurar, né? Às vezes entra uma pessoa, entra uma família com uma criança e às vezes a criança não é contabilizada, mas na verdade aquela criança deveria ser contabilizada, enfim, né, a gente tem um número que às vezes não é o real, né? Enquanto no controle de fluxo automático, a gente tem esse quantitativos em tempo real com outras informações adicionais, tá? Uma outra coisa que é um problema, né, para a parte de controle de fluxo manual é que a gente precisa da comunicação frequente entre os vigias ou guardas dos locais, principalmente para ambientes com múltiplas entradas e saídas, né? Onde você tem que, ou você faz um fluxo de uma pessoa entrar por um local e sair por outra, ou você tem que estar com o rádio sempre, né, em comunicação, demonstrando, né, informações como acabou de sair uma pessoa, pode deixar entrar mais uma. Isso, mesmo que sendo feito de forma manual, ainda dá muito trabalho, pode ser que dê um erro de comunicação, outra pessoa pode estar falando no rádio na hora, enfim, tem uma série de outras coisas que podem acontecer e acabar atrapalhando essa comunicação aí e a gente não ter um gerenciamento adequado dessas pessoas, né? E no controle de fluxo automático, a gente pode ter essa possibilidade de visualização visual, com fácil entendimento, né, e poder tomar uma atitude de controle de forma adequada, tá? Então, a gente falou aqui de alguns problemas e as soluções que a gente vem trazendo para esses problemas para a parte de controle de fluxo de pessoas, né? Então, para a parte dessas soluções, a gente vem trazendo hoje dois cenários, basicamente. São cenários onde você tem uma entrada e uma saída única, tá? E é onde a gente tem múltiplas entradas e múltiplas saídas, que seriam os casos dos shoppings, né? Grandes lojas, grandes supermercados, onde você precisa ter um controle mais efetivo, um controle mais forte para poder conseguir fazer, né, com que esse gerenciamento seja feito de forma efetiva. Bem, entrando agora na parte do sistema de controle de fluxo para uma única entrada e saída, né, ou seja, as pessoas vão entrar e sair pelo mesmo lugar, né, a gente tem aqui alguns equipamentos e a gente vai passar por cada um deles, tá? Primeiramente, a gente tem algumas opções de câmeras, tá? A gente tem algumas soluções onde a gente emprega, né, uma contagem de pessoas feitas através de um sistema duplo de lentes, né, que é um sistema 3D, com uma assertividade acima de 98% na parte de contagem, tá? Que é essa câmerazinha que vocês estão vendo aqui embaixo da linha Special Series. Se vocês procurarem lá no site da Dahua Technology e buscarem por essa linha especial, vocês vão encontrar esse equipamento lá para poder checar mais a folha de dados, tá? Ou também existe a probabilidade de se utilizar uma câmera da série Wismind, né, que é uma série de câmeras mais recentes, onde a gente só tem a utilização de uma lente, porém a gente tem um algoritmo muito bem elaborado que nos garante uma precisão para a parte de contagem de pessoas
maior ou igual a 95% de assertividade, tá? Então, isso consegue nos dar uma segurança na hora de fazer, né, essa contagem efetiva e a gente não ter margem de erro para nada, tá? Então, beleza. Utilizando esse tipo de sistema aqui, somente com a câmera, e a gente fizer uma interligação física, no caso, né, que poderia ser numa saída de alarme do equipamento, igual vocês podem ver nessa linha vermelha aqui, tá? A gente poderia interligar com algum sistema visual, tá? Um sistema visual que a gente encontra aí no mercado para identificação de quando tiverem pessoas, atingiu aquela capacidade, as pessoas têm que serem impedidas de entrar, né, porque senão vai dar superlotação, a gente ativa a saída de alarme da câmera e automaticamente a gente consegue ver numa luz visível, de forma fácil, esse controle, essa informação, né, e aí o vigia, a pessoa que estiver sendo responsável, mandar aguardar até que seja, né, retomado uma capacidade, né, de pessoas que possam entrar novamente, né? Então, essa é a primeira opção que a gente tem de identificação, né, da capacidade, se a gente pode deixar pessoas entrarem ou não no estabelecimento, tá? Segunda forma de visualização que a gente tem é através do web browser, ou seja, diretamente na câmera, simples, né, de forma bem tranquila, acessando o IP da câmera, a gente consegue listar algumas informações como quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, quantas pessoas ainda estão dentro do estabelecimento, quantas pessoas têm, né, de disponibilidade para você poder receber, né, dentro do seu estabelecimento sem ultrapassar a lotação máxima, né, e ainda uma informação se a pessoa tem que aguardar ou se ela pode entrar, tá? Então, essa informação ela também é customizável, tá? Às vezes a pessoa não quer saber quantas pessoas estão lá dentro, só quer saber quantas entraram, quantas saíram e quantas, né, de capacidade disponível podem entrar ainda. Isso é bem tranquilo de se fazer através das configurações da câmera mesmo. A gente pode fazer esse tipo de customização de informação, tá? Uma outra forma que a gente tem também de demonstrar, e é muito amigável, é muito simples, é através do software DSS Express, né? Que é essa segunda opção aqui embaixo listada. Então, vejam que tem um dashboard, que ele é bem intuitivo, ele é simples, ele não polui a tela, e que ele tem as informações como capacidade disponível, né, do estabelecimento, que é definido pelo cliente, né, o quanto que ele pode deixar as pessoas entrar ali, qual é a capacidade máxima dele, quantas pessoas estão dentro do local, quantas pessoas entraram e quantas pessoas saíram. Além disso, de uma forma visual, igual a gente poderia ter, né, se fizesse uma interligação física diretamente na câmera, a gente tem uma indicação verde, dizendo que as pessoas podem entrar, né, ainda existe, né, capacidade disponível para as pessoas entrarem, né, ou vermelha para as pessoas aguardarem, né, que a lotação máxima seja, né, diminuída e aí possam entrar outras pessoas dentro do estabelecimento. Tá? E por último aqui embaixo, mas não menos importante, aqui a gente está utilizando uma função, né, que vem a agregar não somente a informação, né, do controle de fluxo de pessoas, né, assim como também a parte de propaganda. Então, aqui a gente também pode trazer para o estabelecimento uma parte de ganho de receitas, onde você pode ficar passando constantemente uma propaganda ali, caso a pessoa esteja, por exemplo, numa fila, aguardando para entrar, ali ela vai ver que está passando a promoção daquele óculos ou daquele perfume que ela sempre quis, né? E aí você pode ter até um aumento das suas vendas, a pessoa poderia estar indo naquele estabelecimento nem para comprar aquele tipo de produto, mas porque viu aquela propaganda, ela pode querer, né, despertar a vontade de comprar aquele produto. Não somente isso, aqui também pode ter um aumento de receitas, porque vocês podem, os estabelecimentos, né, podem vender, né, propagandas, o espaço dentro da loja para que um determinado fornecedor consiga passar a sua marca, a sua propaganda por ali, tá? E não sei se vocês conseguiram reparar, a gente fez aqui uma ilustração que é possível fazer a divisão da propaganda em cima com a imagem do DSS embaixo, tá? Isso é feito através dos softwares de gerenciamento dessas informações, né? Então, a gente tem aí, né, unindo o útil ao agradável. Pode ter mais um pequeno ganho de receita com as informações de controle de pessoas, tá? E aqui embaixo a gente tem alguns itens, né, que eu listei para vocês,
para exemplificar um pouco do que a gente acabou de falar agora, que são, né, cobertura de ambiente simples, com apenas uma entrada e uma saída. Então, por exemplo, a gente quer fazer isso numa farmácia, quer fazer isso num mercado local, quer fazer isso numa loja que tenha somente um local para entrar e para sair. Bem simples, tá? No caso, igual a gente explicou bem no comecinho desse slide, a gente pode utilizar uma câmera de lente dupla, que é da série Special Series, ou câmeras fixas, que são da série Wismind, tá? Ambas podem ser encontradas lá no site da Dahua Technology, tá? E existem diversos outros modelos também, né, digo, formatos, né, que podem se adequar melhor ao seu ambiente de instalação, tá? É só buscar lá por essas duas linhas aí que a gente consegue encontrar esse tipo de recurso que a gente está falando nessa apresentação. Visualização e configuração possível através de web browser, bem simples, tá? Possível integração física através de saídas de alarme. Então, é possível a gente integrar com uma sinaleira, com outro dispositivo através de interligação por saídas a relé, tá? Integração com digital signage, né, mostrando o dashboard e com a possibilidade de publicação de propagandas para aumentar um pouco a receita do estabelecimento, né, e ainda permite a visualização amigável em dashboard no software DSS Express. No caso aqui, foi o que a gente indicou, tá? Então, seguindo em frente, a gente tem um exemplo de como funcionaria, né, esse estabelecimento com uma entrada e uma única saída. Então, temos aqui, né, a entrada e a saída, aqui sendo representada por essa linha, né, divisão do lado de fora, o acesso à loja. A gente tem um guardinha colocado de exemplo, né, pedindo para que as pessoas sigam em frente, uma indicação luminosa que poderia ser uma interligação física diretamente com a câmera, e aqui a nossa informação pegando diretamente no web browser da câmera, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Entra a primeira pessoa, automaticamente o sistema já faz a contagem de que entrou uma pessoa. Então, entrou uma pessoa, não saiu nenhuma, permanece uma pessoa lá dentro, né? E aí ele continua com a mensagem de que a pessoa pode entrar. Então, ainda existe capacidade de receber pessoas dentro desse estabelecimento. A gente entra com mais uma outra pessoa, vejam que o número aumenta, né? Para contagem para 2 pessoas entraram, nenhuma saíram, mantém 2 pessoas lá dentro e, né, ainda pode receber mais pessoas ainda dentro desse estabelecimento. Entrou a terceira pessoa, né? Automaticamente o sistema ele já vai avisar, ele vai mudar de cor e ele vai sinalizar em todas as plataformas de integração que a gente estiver utilizando, né, que atingiu a capacidade máxima. Então, aqui, se vocês podem ver nessa sinalização, ela já saiu de verde para vermelho, então já foi identificado que já atingiu a lotação máxima. O guardinha que estava ali na frente, prestando atenção e controlando as pessoas para que ninguém fure a fila, né, e saia entrando, ele pede para que as pessoas aguardem e o sistema informa para a gente que tem 3 pessoas lá dentro ainda, nenhuma saiu e que é necessário aguardar para que uma outra pessoa possa entrar. Após essas pessoas, uma dessas pessoas que estavam lá dentro, saia do ambiente, automaticamente o sistema ele faz a contagem de que alguém saiu, ele diminui, né, do número de pessoas que antes eram 3, como saiu uma, ele já faz essa subtração automática, né, e ele já deixa o sistema disponível para que outra pessoa possa entrar e aí possa fazer as suas compras dentro do estabelecimento, tá? Tudo isso sendo feito de forma automatizada, sem necessidade de intervenção de um operador, ou um agente, um guarda, um vigilante, enfim, uma pessoa, tá? Então, isso é um exemplo que a gente dá aqui para como seria a funcionalidade dentro de um ambiente com uma entrada e uma saída compartilhada, tá? Agora, na sequência, a gente vem trazendo um sistema de controle de fluxo para múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? Então, aqui, se a gente já tiver um local que já tenha 2 entradas e saídas, a gente já teria que aplicar esse tipo de solução, tá? Aqui embaixo, a gente tem, né, as mesmas coisas que a gente viu na parte de entradas e saídas únicas, né, que são os mesmos tipos de câmera, tá? Da linha Wismind e a linha Special Series, dependendo da aplicação de cada
de cada cenário, da escolha de cada cliente, de cada projeto. Aqui na parte do front-end das câmeras, tá? A gente tem aqui agora um switch para a gente poder ter a comunicação, já que agora a gente precisa, né, ter essas informações dessas múltiplas entradas e saídas, né, sendo canalizadas para um mesmo local para ser feita a contabilização das pessoas que entram e saem dali, né? Então a gente coloca aqui as câmeras na ponta, um switch para fazer a interligação. A gente adiciona um NVR, e aqui a gente deixa como exemplo 2 NVRs, podendo ser da linha 5000 4KS2 ou da linha 5000i, que é a linha de NVRs inteligente, tá? Interligados, por exemplo, com uma saída de alarme. E aqui poderia estar dentro de um centro de controle que, além de mostrar, né, diretamente ligado nas saídas de alarme das câmeras, a gente poderia utilizar uma saída dentro desse centro de controle, na saída de alarme, no caso, para identificar para uma pessoa que esteja operando lá, que também atingiu a capacidade máxima. Enfim, é mais uma pessoa dentro do circuito que pode saber que o estabelecimento já está em lotação esgotada, tá? Além de, a gente pode fazer toda a parte de gravação de imagens, enfim, né, pegar tudo o que a gente quiser em relativo ao armazenamento dentro desse dispositivo, tá? E no mais, né, a gente tem os mesmos itens que a gente utilizou na solução de entradas e saídas simples, né, únicas. A gente tem aqui o DSS Express fazendo o gerenciamento, né, dessa solução como um todo, né? Então, mesma coisa, lotação na parte de cima, quantas pessoas estão lá dentro, quantas entraram, quantas saíram, e a sinalização, se a gente pode deixar as pessoas entrarem ou a gente manda as pessoas aguardarem. Na parte de cima, repetindo, a gente tem o Digital Signage nosso, que a gente consegue vincular, inclusive, junto com o dashboard do DSS, para passar propagandas, né, e a informação em tempo real. Tá? Então, passando aqui do lado, igual a gente fez anteriormente também, vamos dar uma conferida. Cobertura de múltiplas entradas e saídas, ideal para shoppings e grandes lojas, ou supermercados, enfim, esse tipo de estabelecimento. Pode ser utilizada a câmera de lente dupla da linha Special ou câmera de lente fixa da linha Wismind, tá? A gente consegue fazer a mesma integração física, né, através de saídas de alarme, podendo conectar no NVR ou utilizar a saída de alarme direto da câmera, tá? A gente tem aqui a integração física através do alarme identificado no DSS, possível vínculo com as saídas de alarme das câmeras, igual a gente acabou de comentar também do item anterior. Integração com o Digital Signage para a gente conseguir um pouquinho mais de receita com a parte de propaganda, tá? E uma visualização e gerenciamento unificado com o dashboard, né, do DSS Express, bem simples, né, podendo visualizar de forma simples essas imagens, essas informações e poder ter um gerenciamento mais efetivo. Bem, a gente tem aqui, igual a gente teve para um sistema de entradas e saídas únicas, né, a parte de um sistema de controle de fluxo, né, uma simulação em que a gente agora tem duas saídas, né, que a gente utilizou, tentando mostrar como que a gente poderia fazer esse controle, como que o sistema se comportaria nesse controle. Bem, a gente tem aqui duas pessoas entrando ao mesmo tempo, já está um pouquinho diferente. Não sei se vocês repararam, mas antes a capacidade que estava aqui era 3, agora ela reduziu para 1, tá? Então, tivemos duas pessoas entrando nessa entrada 01, né? E, na sequência, temos mais uma pessoa entrando na entrada 02. Automaticamente, o meu sistema já identificou, né, com um dashboard do DSS aqui, nesse caso que a gente está utilizando, que a minha capacidade máxima já foi atingida, ou seja, eu não tenho mais disponibilidade de receber nenhuma pessoa nesse estabelecimento, tenho 3 pessoas lá dentro, 3 pessoas entraram e nenhuma saiu, né? As sinalizações visuais, elas trocaram, elas estavam em verde, agora elas já estão na cor vermelha, e os guardas já estão avisando que é para aguardar, né, que uma pessoa saia. A partir da saída de uma pessoa, né, a gente já tem a disponibilidade de receber um novo cliente, se for o caso, né? Porém, né, a gente visualizando lá no nosso sistema em tempo real, pode ver que tem uma disponibilidade de receber pessoas ainda, estão 2 lá dentro, 3 entraram, uma saiu,
né? Indicação verde, podemos seguir em frente. Saiu uma outra pessoa num outro momento, esse número diminui. Saiu uma terceira pessoa, esse número diminui mais uma vez. Então, a gente não tem nenhuma pessoa dentro desse estabelecimento. Ele está disponível para conseguir receber a sua capacidade máxima novamente. Tá? Aqui é um vídeo mostrando um pouco das soluções, né? Elas em funcionamento, essa parte de gerenciamento de fluxo de pessoas, um pouco disso tudo que a gente mostrou em alguns vídeos que a gente pode encontrar, né? Então, vejam que a gente tem aqui o Digital Signage, né, mostrando em tempo real o gerenciamento do fluxo de pessoas, a câmera de contagem de pessoas está do lado de dentro, então, quando essa pessoa passa por essa porta, né, ela já é contabilizada. Aqui em cima, onde a gente tem o resto dessas informações, poderia ser uma propaganda que poderia estar passando, né? Então, veja aqui, atingiu a capacidade máxima. As pessoas vão saindo, né, normalmente, e a gente volta com a possibilidade de receber novas pessoas dentro desse estabelecimento. Aqui a gente tem duas câmeras monitorando entradas e saídas e tendo gerenciamento também pelo DSS. Podem ver esses dois rapazes entraram pela direita, né, saiu um pela esquerda, entrou novamente mais um, capacidade lotada, cada um sai por uma câmera, né? Foi feito ali até de forma rápida, então, deixa eu tentar voltar aqui para vocês verem melhor. Voltando aqui um pouquinho, o rapaz ele sai pela câmera 2, esse aqui entra pela câmera 1 e sai um de cada lado, pela câmera 1 e pela câmera 2 e volta com a disponibilidade. E aqui é um sistema que tem a identificação que, ao chegar na capacidade máxima, o sinal, a sinalização, ela fica vermelha, dizendo que naquele local já está em lotação máxima e a gente não pode receber mais nenhuma outra pessoa ali dentro. Vantagens da solução, pessoal, que a gente pode encontrar. Alta precisão, né? Igual a gente viu, a gente tem precisão de contagem acima de 95%. Se a gente estiver falando numa câmera de lente simples da lente, né, da série Wismind, perdão, né? Alta eficiência, onde a gente tem estatísticas em tempo real para várias câmeras. Isso a gente está falando, né, num sistema com múltiplas entradas e múltiplas saídas. Uma maior velocidade de captação das informações, reduzindo o tempo de espera, ou seja, a gente consegue ter um gerenciamento controlado, né, sem faltas de informações, tudo acontecendo no tempo real e te dando um feedback preciso para que você possa, né, fazer a entrada e saída de pessoas de forma mais ágil. Alta inteligência, onde a gente utiliza alarmes que são gerados automaticamente pelo sistema, além da integração com o Digital Signage, que pode fazer o seu cliente final, né, o estabelecimento, a loja, ganhar um pouquinho a mais em receita, ou por apresentar uma propaganda, ou por fazer uma própria propaganda da loja, incentivar aquela pessoa que está passando por ali a querer comprar um tipo de produto, enfim. A gente ainda tem esse tipo de né, informação agregada a essa solução, né? E para uma utilização futura, a gente pode utilizar esse sistema para alarme de intrusão. Essas câmeras, né, principalmente da série Wismind, ela tem outros analíticos embarcados dentro dela, né, com uma parte de detecção de faces, né, entrada, né, detecção de área de intrusão e estatística de fluxos de clientes, porque no dia a dia mesmo, com o funcionamento normal, e a gente vai voltar ao normal, né, bem em breve, a gente vai conseguir passar por essa situação toda, né, a gente ainda consegue ter informações de estatística de fluxo, são válidas para a parte de marketing, para poder fazer estratégias de vendas de negócio. Então, a gente consegue entender que dia da semana tem mais pessoas dentro da loja, enfim, e trabalhar uma estratégia para conseguir alavancar as vendas. Aqui, um pouquinho de detalhe técnico da parte das câmeras que fazem a contagem de pessoas. Né, a gente tem a câmera da série Wismind, que a gente deu o exemplo aqui da 5241T ASE, uma câmera de 2 megapixels, né, com WDR embutido, tem diversos tipos de lentes, né, 2.8, 3.6 e 6. Recomendo a vocês, caso a gente tenha uma oportunidade de fazer um projeto junto a vocês,
né, fazer contato com o pré-vendas e o comercial da sua região, né? Caso queira maiores informações, eu vou deixar no número do WhatsApp Business lá no final da apresentação, tá? Que a gente tem que selecionar um tipo de lente adequado, né, para o cenário onde vai ser instalado. Então, a gente tem que entender como é que é esse cenário de projeto, né, e para poder fazer o dimensionamento correto do sistema, escolher qual é a lente mais adequada, qual é o melhor posicionamento, enfim, esses tipos de informações que são primordiais, tá? Então, ainda na parte de recursos, a gente tem uma assertividade, né, igual ou maior a 95% nessa câmera da série Wismind com uma lente só, né, embarcada. Parte de detecção facial, a gente tem também a parte de identificação, ele faz a diferenciação dentro de um algoritmo de inteligência artificial, né, entre pessoas e veículos, né, e a gente tem, com isso, uma redução de falso positivo bem grande, ou seja, essa câmera tem muita utilidade mesmo para o pós-pandemia, caso ela não seja utilizada para fins futuros para fazer controle de fluxo, por exemplo, né? Então, a gente tem mais uma utilidade para esse tipo de solução aqui. Do outro lado, a gente tem a câmera com duas lentes da linha Special, né, a 8341X3D, que ela tem como carro-chefe dela, né, a parte de contagem de pessoas mesmo, né, acima de 98%, a parte de precisão, né, que aqui a gente recomenda também que ela seja utilizada mesmo para, né, com fins de gerenciamento mesmo, de controles de pessoas ou controles estatísticos de entradas e saídas de pessoas, né, que é para o qual ela foi designada aí, tanto que ela tem uma precisão muito alta, tá? Então, vocês podem ver que ela é uma câmera que também possui uma resolução alta, tem um sensor de 3 megapixels, né? Possui WDR embarcado, tem alguns tipos de lentes diferenciados, o que nos permite colocar em diferentes cenários, né? Consegue fazer também, né, a medição, mesmo num ambiente com pouca luminosidade, pois tem infravermelho embarcado, né? Um detalhe que eu gosto de falar dessa câmera é que a gente pode até encontrar em outras soluções no mercado, soluções com duas lentes, porém muitas delas não são coloridas, e as imagens que a gente consegue gerar desse tipo de solução da linha Special são imagens coloridas. Então, se você quer utilizar, inclusive, as imagens dali para fazer uma averiguação, o horário que uma pessoa passou, algum tipo de informação assim, você tem uma maior riqueza de detalhes, pois você consegue ver qual é a cor da camisa da pessoa, da calça, enfim, se estava de mochila, qual era a cor da mochila, enfim. Você consegue ter a cor atrelada também, enquanto outras soluções a gente não encontra isso, tá? Alguns cases pelo mundo que a gente já teve esse tipo de solução implementado, tá? Então, a gente teve aqui na Espanha, e veja que eu tenho, né, formas diferentes de poder demonstrar, né, o quanto de pessoas entraram, quantas saíram, quantas estão lá dentro, quantas estão disponíveis ainda, tá? Vejam que em vários locais a gente faz esse controle, né? Aqui a gente colocou um exemplo, né, que foi utilizado na Austrália. O cliente colocou a câmera diretamente de cabeça para baixo, mas isso não é uma necessidade de ela estar na vertical, tá? Ela poderia estar instalada igual a gente está vendo, né, na Espanha e na Polônia aqui, com uma câmera simples, né? Desde que sendo feita de forma adequada, com o estudo do ambiente, para que seja escolhida a lente adequada ou o posicionamento adequado para a instalação em funcionamento correto do sistema. Tá? Mas é isso, pessoal. Eu vou abrir aqui agora a tela de novo do nosso chat aqui. Estou aí à disponibilidade de vocês para esclarecer algumas dúvidas que possam vir a ter. Tá? Deixo aqui também o WhatsApp Business da Dahua para poder vocês, né, conseguirem entrar em contato com a nossa equipe e poder entender quem é o melhor comercial e pré-vendas da região para poder nos atender e poder passar assim, um feedback, né, poder acompanhar o projeto junto com vocês. Caso tenham dúvidas, estamos aí.
Lucas, esse software ele é licenciado, tá? Então, é necessário que a gente tenha um entendimento, né, de quantos canais são necessários para a gente poder conseguir aplicar a licença correta, tá? Ele não é free. Carolina, eu vou verificar aqui com o pessoal do marketing para ser feito um envio para vocês, mas eu acho que ele é feito de forma automática, tá? Eu vou buscar entender para poder ser feito um envio para vocês. Mas fique tranquila, ele é gerado, tá? Se vocês puderem depois, né, quando receberem esse certificado, compartilhar lá para dar uma ajuda para a gente aqui, para a gente poder divulgar um pouco mais do nosso LinkedIn e o nosso canal, enfim, a gente está nas demais redes sociais aí e a gente agradece. Vou botar o link das redes sociais aqui para vocês acessarem também. Quem não seguir, aí poder seguir a gente. Pessoal, esse webinar ele vai ficar salvo, tá? Caso depois vocês queiram encaminhar para uma outra pessoa, né, que não pôde participar, que seja da sua empresa, né, fique à vontade, tá? Ele vai depois subir lá no nosso YouTube da Darro, o link está aqui embaixo, tá? No chat. E então, em breve, o pessoal deve estar fazendo o upload dessas informações lá, tá? Aguardar mais alguns minutinhos aí, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, te dá por encerrado. Bem, pessoal, acho que é isso. Obrigado a todos aí pela presença, mais uma vez. Até a próxima. Não se esqueçam que cada semana a gente está, né, provendo um webinar diferente, com uma solução diferente. A gente já falou sobre a utilização do Blackboard, o porquê que ele é tão importante, né, para a nossa solução térmica, né, funcionar de forma adequada, né, que foi feito pelo Adriano. O Carlos, na semana passada, fez um outro webinar, né, sobre 5 soluções que a gente pode, né, trazer para agregar valor e poder ajudar
a população como um todo a voltar, né, ao normal, né, a nossa vida normal, e ter uma maior proteção. Também já está lá no YouTube, já foi publicado, e nas próximas semanas a gente tem outros webinars vindo por aí com novos assuntos, tá? Então, não deixem de seguir a gente nas redes sociais novamente, né? E obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Valeu!